eu sou a professora Débora e hoje nós vamos resolver juntos a questão 2 da OBFEP 2023 da prova nível A. Então, pessoal, para nós resolvermos essa questão, alguns conhecimentos serão necessários. O primeiro deles é de escalas termométricas. Essas escalas termométricas, elas podem ser convertidas. Nesse caso, nós teremos a escala em temperaturas em graus Celsius, em Fahrenheit e também em Kelvin. E nós veremos duas situações. A conversão da escala termométrica de graus Celsius para Fahrenheit e de graus Celsius para graus Kelvin. No enunciado da questão, a gente vai ver uma certa relação entre graus Celsius e Fahrenheit. Quando eu tenho 10 graus Celsius, eu vou ter 50 graus Fahrenheit. E quando eu tiver 65 graus Celsius, eu vou ter 149 graus Fahrenheit. Utilizando o Teorema de Thales, é possível a gente fazer uma ligação entre essas medidas, tendo que a temperatura em graus Celsius sobre 5 será igual à temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Além disso, também o enunciado nos diz que quando nós temos 0 graus Celsius, nós teremos 273 kelvins. E isso nos estabelece também uma relação onde a temperatura em graus Celsius será igual à temperatura em Kelvin menos 273. Outra informação muito importante que o enunciado ele nos dá é a lei de Wien, que diz que a temperatura em Kelvin será aproximadamente 9,6 vezes a frequência da onda eletromagnética. Um termômetro digital infravermelho é um leitor de frequência da radiação térmica, radiação infravermelha, emitida pelo corpo para o qual a pessoa está mirando esse termômetro. Todo o corpo emite radiação térmica com várias frequências, e esse tipo de termômetro identifica aquela frequência associada a maior quantidade de energia térmica. Quanto maior a temperatura do corpo, maior será essa frequência. Se a temperatura T estiver na escala Kelvin e essa frequência F estiver em terahertz, a relação entre essas grandezas é T aproximadamente 9,6 F, lei de Wien. Sabendo que o zero absoluto corresponde a menos 273 graus Celsius e que o gráfico abaixo representa a relação entre as escalas termométricas Celsius e Fahrenheit, use as informações do texto para responder as seguintes perguntas. Os termômetros digitais infravermelhos vendidos em farmácias dos Estados Unidos mostram, em seu visor, as temperaturas na escala Fahrenheit. Digamos que um estadunidense usou um termômetro desse tipo para avaliar o estado de saúde de sua filha e verificou que no visor indicava 80,6. Qual a frequência em terahertz que esse equipamento leu? Você já se perguntou como é possível medir a temperatura do Sol estando tão distante? Usa-se um termômetro digital infravermelho, capaz de fazer a leitura de radiações térmicas com frequências elevadas. Se mirássemos um equipamento em direção ao Sol, ele indicaria 600 terahertz de frequência. Baseado nessa leitura e na lei de Wien, qual a temperatura do Sol em Celsius? Pessoal, então vamos lá resolver a questão. No item A, nós temos um dado, que a temperatura que foi aferida pelo pai foi de 80,6 Fahrenheit. E a partir disso, nós iremos encontrar a frequência. Só que, como na lei de Wien nós temos a temperatura em Kelvin, nós teremos que converter essa temperatura em Fahrenheit para uma temperatura em Kelvin. Para isso, nós utilizaremos a conversão das escalas termométricas que nós vimos anteriormente. Então, nós teremos que a temperatura em Celsius sobre 5 é igual à temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Nós teremos que a temperatura em Celsius sobre 5 será igual a 80,6 menos 32 sobre 9. Para resolver essa equação, nós utilizaremos o método da multiplicação cruzada. Então, nós teremos que 9 TC é igual 80,6 menos 32 é 48,6.
Então, 48,6 vezes 5. Logo, passaremos o 9 dividindo essa outra parte da equação e teremos que a temperatura em Celsius é igual a 20 graus Celsius. Para transformarmos esse valor de graus Celsius para graus Kelvin, utilizaremos aquela outra equação para transformar graus Celsius em graus Kelvin das escalas termométricas. Então, nós teremos que Tc é igual a temperatura em Kelvin menos 273. A temperatura em graus Celsius nós acabamos de encontrar, então nós teremos 27 igual a TK menos 273. Logo, a temperatura em Kelvin será igual a 300 Kelvin. Para nós finalizarmos o nosso exercício, nós utilizaremos a lei de Wien para descobrirmos a frequência da radiação térmica. Então, a lei de Wien diz o quê? Que a temperatura é aproximadamente 9,6 vezes a frequência. Teremos que a frequência é aproximadamente 300 sobre 9,6, o que nos traz aproximadamente também um valor de 31,25 terahertz. Então, bora lá, pessoal. Agora nós vamos resolver o próximo item, que é o item B. Nesse item é dito que nós temos a frequência, que é igual a 600 terahertz, mas nós queremos descobrir agora qual vai ser a temperatura aferida, só que em graus Celsius. Para isso, nós iremos utilizar a lei de Wien e também nós iremos utilizar, mais uma vez, a escala termométrica de conversão, só que dessa vez de graus Kelvin para graus Celsius. Então, pela lei de Wien, nós temos que a temperatura é aproximadamente 9,6 vezes a frequência. Frequência, nesse caso, é igual a 600 terahertz. Logo, a temperatura em Kelvin será aproximadamente 9,6 vezes 600. Logo, a temperatura, aproximadamente 5.760 Kelvin. Essa vai ser a temperatura em Kelvin, mas como o exercício pede a temperatura em graus Celsius, nós faremos a conversão novamente. Onde a temperatura em Celsius é igual a temperatura em Kelvin menos 273. Logo, substituindo, teremos que a temperatura em Celsius é igual a 5.760 menos 273. Logo, a temperatura em Celsius será igual a 5.487 graus Celsius. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até uma próxima!